E aí, galera, aqui quem fala é o professor Clecinho, professor de Geografia do Brasil, com a equipe de Ciências Humanas do Impacto Curso, trazendo mais essa aula para vocês, né? Hoje nós iremos abordar a respeito da estrutura geológica, dessa parte mais da superfície terrestre, entender um pouco o que temos, o que não temos, tal, aqui no Brasil, claro. Mas antes eu gostaria de trazer uma reflexão, que fala o seguinte: confie no Senhor, confie no tempo de Deus. Toda espera ela tem um propósito. Recentemente eu venho me situando muito naquele versículo da Bíblia onde fala para tudo existe um tempo determinado, né? Então a gente precisa entender que nem sempre quando a gente quer é o tempo exato de receber. E uma das coisas é a nossa aprovação, seja no vestibular, que é o caso de vocês, seja em um concurso público, por exemplo, né? Seja em diversas atividades na nossa vida. Então, para tudo existe um tempo determinado. E a gente precisa confiar em Deus que esse tempo vai chegar. E nós estaremos preparados da melhor forma, tá? Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui com vocês a estrutura geológica, né, do Brasil. O Brasil, nós vamos encontrar aqui dois tipos de estruturas geológicas: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, né? Eu coloquei aqui número 1 e número 2, né, onde os escudos cristalinos correspondem a 36% da estrutura geológica nossa do Brasil, ou seja, encontramos em uma menor parte, e foi formada a partir do resfriamento, né, do magma, resfriamento e solidificação do magma há milhares e milhares de anos atrás. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, se for um resfriamento no interior, né, da crosta terrestre, da litosfera, nós vamos encontrar rochas como o granito. E se for no exterior, nós vamos encontrar o basalto. Além disso, é nesse tipo de estrutura, nos escudos cristalinos, eu vou detalhar daqui a pouco mais à frente, que nós vamos encontrar o manganês, o ferro, bauxita, cobre, casteritas, entre outros minérios, entre outros elementos, né? Tudo no solo brasileiro. A segunda estrutura que eu destaquei aqui são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas são encontradas aqui no Brasil em uma maior porcentagem. Por exemplo, 64% da estrutura geológica brasileira vai ser composta por bacias sedimentares. E o que é que tem nessa bacia sedimentar? Ela é formada por detritos inorgânicos, como, por exemplo, o arenito, o argilito e outros conglomerados, além dos detritos orgânicos, né, calcário, carvão, e também os quimiogênicos, que vai ser o caso do gesso e da salgema. É muito interessante que essa estrutura geológica ela vai ser extremamente importante para a economia do Brasil, para a indústria, para diversas atividades. Por quê? Porque é nesse tipo, número 2 aqui, é nesse tipo de estrutura geológica que nós vamos encontrar o carvão mineral, o petróleo, o xisto e o gás natural. E tudo isso vai ajudar o desenvolvimento do país, no caso do Brasil, muito, muito, que a gente vai estar detalhando mais à frente quando falarmos, por exemplo, das fontes de energias, né? A gente vai detalhar isso aqui, o local onde nós vamos encontrar esses tipos aqui, tá? Por enquanto, a gente só vai entender um pouco do que vai ser a bacia sedimentar e sua localização, suas principais características. Então, falando mais um pouco sobre a estrutura geológica brasileira, nós temos aqui, ó, por exemplo, nós encontramos os maciços antigos e os escudos cristalinos. Então, as bacias sedimentares e dobras, mas nós não encontramos os dobramentos modernos. Isso aqui era para estar vermelho, talvez quando eu coloquei no modo apresentação não ficou muito bem. Esses dobramentos modernos nós não temos no Brasil. Eles não existem no Brasil, porque eles são formados na aula anterior, eu falei sobre o processo de orogênese, né, o choque das placas tectônicas que dão origem às cadeias montanhosas, mas isso não existe no Brasil, isso não ocorre no Brasil, pelo fato do Brasil estar localizado no meio, no centro de uma placa tectônica, tá? Então, tá aqui, a gente vai encontrar no Brasil os maciços antigos, os cristalinos, bacias sedimentares e dobras, mas não encontraremos os dobramentos modernos.
E aqui eu trago alguns detalhes, né? Por exemplo, nós temos aqui o escudo das Guianas, o escudo brasileiro e as bacias, sim. E aqui nós temos o outro escudo, né? A parte, isso aqui é chamado de Serra do Mar, que vem aqui do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, né? E vem percorrendo várias serras aqui do leste, sudeste, né? Do sudeste, aqui vai compor o Planalto da Borborema, que eu citei na aula anterior, e isso tudo aqui são escudos, né? Escudos. E aqui nós temos as bacias sedimentares, por exemplo, bacia amazônica, bacia do meio norte, bacia são franciscana, bacia central e bacia do Paraná, tá? Então são as principais estruturas geológicas que nós encontramos no nosso país, de acordo com o professor Assis Nassib Abissaber. Eu vou detalhar agora para vocês cada tipo. Por exemplo, os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, eles tiveram origem na era pré-cambriana, que corresponde a justamente o momento de formação do planeta Terra, quando nós tínhamos intensa atividade vulcânica há 4,6 bilhões de anos atrás. E é a partir desse momento que nós temos o vulcão, as atividades vulcânicas atuando, e aí a gente vai ter o processo de resfriamento e solidificação do magma, e vão dar origem às rochas magmáticas plutônicas, né? É nesse tipo de estrutura que nós encontraremos os minerais não metálicos, como, por exemplo, o quartzo, o granito, o amianto, o feldspato e outros e tantos outros minerais, tá? Mas também nós temos os escudos cristalinos que tiveram origem na era paleozoica, ou seja, há 542 milhões de anos atrás. Entre 542 milhões de anos e 251 milhões de anos atrás. É nesse tipo de estrutura que nós já teremos uma rocha magmática consolidada, e aí essas rochas elas passarão por uma série de processos, ou melhor, passaram lá atrás, né? Passaram por uma série de processos. Então, esses processos ele é chamado de metamorfose, de transformações que dão origem, que deram, no caso, origem às rochas metamórficas. E é nesse tipo de estrutura que nós encontramos minerais metálicos, que correspondem a 4% da estrutura geológica brasileira. Então, nós encontramos aí o ferro, o ouro, o cobre, o chumbo, bauxita, manganês, entre outros. Aí você me pergunta, professor, e onde é que nós vamos encontrar no Brasil os escudos cristalinos, esse tipo de estrutura que nós podemos encontrar, os minerais metálicos ou não metálicos? Então, nós temos aqui, ó, na região norte do Brasil, no escudo das Guianas, como mostrei no slide anterior, no escudo das Guianas, nós encontramos grandes reservas minerais. Nós temos aqui no escudo central, nós temos aqui no Mato Grosso, né, o maciço do Urucum, que é uma das áreas de maior reserva mineral. Nós temos aqui no Pará, Serra dos Carajás. Nós temos ainda aqui no Pará, no norte do Pará, Serra dos Navios. E nós temos aqui também Vale do Rio Trombetas, que é uma região riquíssima em minérios, né? Aí a gente vai passando aqui para essa parte do Sudeste, né? Do Sudeste e Nordeste brasileiro. Nós temos aqui no interior do Nordeste também, mas eu gostaria de dar um destaque maior para essa área. No final da aula, eu vou trazer um mapa, né? Trazendo um zoom maior, que é aqui no estado de Minas Gerais, em uma área chamada de quadrilátero ferrífero. Então, tudo isso aqui faz parte dos escudos cristalinos brasileiros, onde nós temos as maiores reservas minerais do nosso país. Então, você é contratado para onde você está estudando, vai passar no vestibular, se formou. Então, esse aqui é um conhecimento básico e aplicável. Como assim, professor? Você é um engenheiro contratado por uma empresa de mineração. Você já sabe onde você vai fazer sua extração. Você não pode ir aqui no litoral. No litoral você não vai encontrar minério, entende? Então, isso é extremamente importante quando a gente vai para aplicabilidade, né? Então, você já vai onde? No quadrilátero ferrífero. E dependendo do que você quer, ainda tem as áreas, né, mais específicas. Eu quero encontrar amianto. Então, você precisa saber exatamente onde você vai encontrar as reservas de amianto. Eu quero encontrar bauxita. Então, você também precisa saber onde nós temos uma maior reserva aproveitável de bauxita. Então, tem toda
esse raciocínio tem toda essa jogada, beleza? Vamos agora entender um pouco das bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas já têm uma formação mais recente, então, elas começam a ser formadas a partir da era paleozoica, de 542 milhões a 251 milhões de anos atrás, na era mesozoica, de 251 a 65 milhões de anos atrás, e na era cenozoica, que é a mais recente. Nós pegamos de 65 milhões de anos atrás até os momentos atuais. Então, ainda hoje, nós temos o processo de formação de bacias sedimentares, né? E, professor, o que é exatamente uma bacia sedimentar? Era uma depressão e que, ao longo dos anos, veio recebendo um processo de sedimentação, ou seja, os fragmentos de rocha dos escudos cristalinos dos maciços antigos foram cedendo, foram carregados para essa área de depressão e foram depositando, e aí formaram as bacias sedimentares brasileiras, né? Então, nós temos rochas sedimentares como, por exemplo, areia, argila, calcário, cimento e muitas outras. Tudo isso aí são rochas sedimentares encontradas nas bacias sedimentares, tá? Além disso, nós temos os minerais energéticos. Nós encontramos também onde? Nas bacias sedimentares. Olha aqui que coisa interessante. Eu sou engenheiro, passei em engenharia de petróleo na UFAL. Sou engenheiro de petróleo, contratado. Vamos perfurar um poço. Você vai perfurar um poço onde? Justamente nas bacias sedimentares, seja aqui na bacia amazônica, na bacia do Paraíba, na bacia do Paraná, na bacia litorânea aqui, né? Então, mas você precisa entender que você nunca vai encontrar petróleo, por exemplo, no escudo das Guianas, aqui nesse extremo norte do Brasil. Não vá, não tem. É rocha vulcânica, rocha basáltica, né? Aqui, ó, tá? Você no Brasil Central também você não vai encontrar petróleo aqui, você não vai encontrar petróleo aqui, você vai encontrar petróleo no litoral. Por sinal, a nossa maior reserva de petróleo encontra-se justamente onde? No nosso litoral. Então a gente precisa ter essa linha de raciocínio e entender a importância desse estudo, né? Então, os minerais energéticos que nós encontramos vai ser o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o xisto, né? Tudo isso nas bacias sedimentares. Beleza? Vamos passar aqui. É interessante que nos últimos anos nós tivemos um pequeno decréscimo em relação à produção mineral brasileira. Veja que nos anos anteriores, né, até os anos 2000 e 2004, nós tivemos um aumento em 2003, depois diminui, mas a partir de 2004 nós temos um avanço significativo na produção mineral do Brasil, né, chegando em nosso maior ápice em 2001. A partir daí ocorre uma diminuição até 2016 e a partir de 2016 um aumento. Isso aqui tem impactos positivos e negativos, né? Claro. O positivo é que a gente vai ter um aumento do emprego, né? Uma maior empregabilidade, a gente vai ajudar na balança comercial, tudo, mas em compensação nós temos um problema sério em relação ao meio ambiente, não poderíamos deixar de citar. As principais reservas, como eu falei aqui, nós temos Serra do Navio, onde temos a maior reserva de manganês, nós temos a Serra do Carajás, grande reserva de ferro, perdendo para o quadrilátero ferrífero aqui no estado de Minas Gerais, né? Quadrilátero ferrífero, e nós temos o maciço do Urucum aqui com ferro e manganês. Mas vale destacar também aqui na Serra do Carajás que nós temos o níquel, e vale destacar aqui para essa região que nós temos um dos produtos bem interessantes para o futuro, que é o nióbio. Eu vou destacar ele daqui a pouco, o nióbio aqui, tá? Na região central do nosso país. O quadrilátero ferrífero fica aqui no estado de Minas Gerais, aqui é o estado de Minas Gerais. Então, aqui, próximo da cidade de Belo Horizonte, nós temos o quadrilátero ferrífero, onde durante muito tempo tivemos a maior reserva de ferro do Brasil e a maior extração e a maior atividade mineral. E, como eu estava falando, nós temos aqui no Brasil, cara, potencial maravilhoso. Nós temos alguns minerais chamados de terras raras. Terras raras são minerais do futuro, né? Para o futuro. Então, entre eles, eu acho que de maior destaque nós temos o nióbio e o grafeno. Então, são minerais que eles têm características eletrônicas, né? Ópticas
orgânicas, magnéticas, cataláticas. Eles são minerais extremamente leves, né, com a resistência superior aos antigos minerais como o aço, como o ferro. Então, eles são resistentes e são leves. E isso possibilita, por exemplo, a utilização da indústria aeroespacial. Então, os Estados Unidos, Japão, compram muito mineral das minérios de terras raras do Brasil para fazer o quê? Para produzir naves espaciais. Além disso, a tecnologia, os carros, né? A baterias, painéis solares, então muita coisa que nós teremos no futuro vai ser a partir das terras raras, inclusive o Brasil tem uma reserva muito grande. Então, professor, para que eu posso usar isso? Gente, desde produção de reator de uma usina nuclear até a produção de uma câmera fotográfica, né? Então, tudo isso feito a partir desse mineral de terras raras. Lente de contato, telefone celular, né? Então, olha a importância que nós temos, olha a riqueza que nós temos no Brasil. E esses minerais, eles não são utilizados de forma coerente. Então, para isso, nós precisamos investir muito na educação brasileira, nós precisamos investir em pesquisa, em tecnologia, para que isso não seja vendido justamente para os Estados Unidos, como vem sendo, né, para outros países que fazem a exploração e a gente não fica com muita coisa, só fica apenas vendendo terra, né, por favor. Então, a gente precisa, de certo modo, evoluir. Deu para entender, gente, essa parte? Então, aqui a gente finaliza mais uma aula de Geografia do Brasil com o professor Clecinho. Obrigado.